Desculpe os gritos dos vizinhos. Eu vou dar sequência ao vídeo O Monólogo Erudito de um Caminhante Solitário, mas já indo além, já dando saltos além, assim como vai ficar claro aqui. Eu vou utilizar o terceiro capítulo de A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, do Nietzsche, para fazer uma reflexão além. Como eu tratava no outro vídeo, ele fala de uma coisa que contém a filosofia, uma coisa essencial, e aí no terceiro capítulo ele vai especificar mais isso com relação a Tales de Mileto, que eu já tinha ouvido falar outras vezes por professores, mas aqui eu pude ler diretamente que essa ideia, não sei se é exclusiva do Nietzsche, mas pelo menos o Nietzsche registrou isso aqui. E ele fala sobre o que o Tales fez, é porque ele foi o primeiro que conseguiu transpor a alegoria ou a fantasia, no caso da religião, para explicar alguma coisa. Então ele foi na essência, mas o ponto fundamental acho que da questão que eu quero levantar não está preso aqui a essa questão que faz parte de um entendimento histórico da filosofia, mas outra coisa que ele aborda, que ele fala dos saltos, e que essa coisa essencial do qual eu falava no outro vídeo está presente aqui com relação ao salto, que é como esses caras eram os pensadores que viviam, tinham uma conduta de vida que respondia a essa filosofia que eles faziam. Isso vai aproximar de uma questão que é uma pesquisa que eu faço e do qual desenvolvo com relação ao hibridismo e ao significado, por exemplo, da arte, do fazer artístico, da poiesis artística, e que se materializa agora, após o século XX, num fazer artístico híbrido, e que está realizado também com a arte filosófica. E depois a gente vai falar da vida performance, que é o meu projeto de pesquisa, que abarca tudo isso. Só que a gente vai pegar um ponto aqui, que é onde ele fala dos saltos, porque é justamente nessa época, como eles não tinham um aparato técnico, e que será depois, hoje a gente deposita na ciência, e onde a ciência pode alcançar com os seus conhecimentos técnicos, que a filosofia não precisa disso para se ter uma conduta filosófica, de uma vida filosófica, de um pensamento de vida e portanto, de criação, e essa criação que denota a essência do ser, que é justamente expresso na atividade artística, ou do artista criador, daquele que trabalha com a poiesis, que é, fazendo um entrelaçamento disso, o artista, aquele que adquire o autoconhecimento e, portanto, vai identificar os objetos que compõem a questão estética do artista, que é digamos, o único ser criador, e ele vai finalmente expelir isso de alguma forma. E isso ele deixa claro quando ele diz que mesmo após a ruína do edifício científico subsiste sempre, no entanto, um resto, e esse resíduo encerra precisamente uma força propulsora e de algum modo a esperança de uma futura fecundidade. E isso vai refletir naquilo que nós, como contingências e devires da natureza e dessa essência da natureza, que somos, portanto, artistas e criadores, denota isso, a nossa capacidade de propulsão das ideias, de levar isso adiante através dessa capacidade que nos foi dada. Essa capacidade é essencial, que não está presa a uma coisa técnica, que está presa em outro. E ele diz que no início, antes
dessa época, os gregos tinham dificuldades, assim como todos o povo, diferente do que a gente é hoje, como sociedade moderna, pós-moderna e blá blá blá, que era difícil para eles captar os conceitos como conceitos. E isso é o que Tales vai finalmente apresentar quando ele diz que tudo é água. Ou seja, ele não está restrito a uma questão de uma ciência natural, que evidentemente ultrapassa isso como constatação física, mas como quesito filosófico, ele permanece como um conceito de unidade. A outra coisa que ele vai falar é a questão do sábio, que a palavra sábio está ligada etimologicamente a sápio, que é saboreio, ou sapiens, que é degustador. Sísifos, o homem do gosto mais apurado. E depois ele fala que o filósofo procura fazer ressoar em si a harmonia do universo e exteriorizá-lo em conceitos, enquanto é contemplativo, ou seja, ele diz que esse filósofo, e por isso que depois a gente vai fazer, depois de uma mudança de era, onde a gente vai finalmente ter uma outra relação do que é a filosofia, já que o próprio Nietzsche acusava do que era o fazer filosófico a partir de Platão, dos filósofos híbridos, onde eles já não estão mais preocupados com a vivência daquilo lá, mas em identificar coisas separadas, como a política, a moral e blá 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 blá. Esses filósofos essenciais, eles como degustadores da vida, como experimentando isso, como curtindo realmente aquilo como experiência, como vivência, nos aproxima do artista filósofo que pode se manifestar a partir do século XX. Não digo que tenha se manifestado ou esporadicamente pode ter ocorrido, mas que ele é possibilitado a partir do século XX, a partir da autonomia da arte do século XX e ainda mais hoje no século XXI. Ou seja, já não há uma filosofia aos moldes do que se chama filosofia, nem uma arte aos moldes do que se chama arte, mas sim uma poiesis que se expressa através de um artista filósofo, que a sua matéria de arte seria então uma vida performance. E aí eu sublinhei uma frase que diz aqui: o que aqui é o verso para o poeta, é para o filósofo o pensamento dialético. Ou seja, essa performance, essa manifestação, essa coisa peripatética é essa dialética. O verso é a materialização daquilo pro poeta. Na filosofia é a mesma coisa. O que materializa-se a filosofia finalmente? É através da reflexão. E ele encerra o capítulo com a frase assim: assim Tales viu a unidade do ser e, quando quis comunicá-la, falou da água. Então aqui eu não sei se eu consegui deixar muito clara a mensagem que eu queria. Tá confuso gravar aqui, mas eu acho que é isso. Esse alcance que a gente faz, que o Nietzsche mostra nesse tipo de filosofia, nesse tipo de filósofo que traz outra coisa, que é a intuição. A intuição, e aí que a gente também pode fazer esse link com esse artista filósofo do pós-20, que é o que eu estou definindo aqui, porque lá nos pré-socráticos, como eles não tinham a questão técnica científica apurada, esses saltos, a parte científica ficava na margem, enquanto a parte dessa sensibilidade reflexiva desse filósofo é que davam os saltos na água, saltando pelas pedras, e essas pedras iam sumindo pela água. Essa metáfora que ele faz, e eu acho que isso continua presente se a gente tomar outra atitude híbrida no mundo de hoje, com relação a usar isso e termos finalmente uma vida filosófica, e não porque hoje se vende muito livro de autoajuda de ter uma vida filosófica aos moldes filosóficos, sejam eles quais forem, mas é diferente de você realmente ter em essência essa questão
e isso é um trabalho árduo, porém é algo possível através do autoconhecimento. Independente dos livros de autoajuda que definem uns objetos de referência, o autoconhecimento ele precisa encontrar os seus objetos de referência específicos. Um outro ensinamento do Nietzsche que é os mestres dos quais nós devemos superá-los, porque você identifica o autoconhecimento, identifica os mestres possíveis e depois nós os superamos.